Temos bomba em pleno final de semana. Olha, enquanto muitos brasileiros estavam aí aproveitando o seu final de semana, outros estavam trabalhando, acontece que Alexandre de Moraes era um desses que estava trabalhando. Por quê? Porque Alexandre de Moraes, depois de ir para cima do Bolsonaro, foi para cima dos filhos do Bolsonaro e ainda adiantou aí o processo do golpe, ou seja, a prisão de Bolsonaro está devidamente adiantada aí em algumas semanas. O que aconteceu? Olha, faz alguns dias eu disse, olha, vai para a fase de diligências o processo do golpe que vai condenar aí Bolsonaro e outros, muitos outros aí, por golpe de Estado, e essa fase demora aí algumas semanas. Os advogados dos réus e a Procuradoria-Geral da República podem pedir aí algumas coisas para o Alexandre de Moraes. Por exemplo, quebras de sigilo, podem pedir acariações, podem pedir outros procedimentos, até que precisem da Polícia Federal. Pois bem, passaram aí as acariações, alguns pediram quebras de sigilo, as quebras foram feitas, e Alexandre de Moraes, eu até cheguei a falar, olha, isso talvez vá durar até o fim do recesso do judiciário, ou seja, só deve acabar aí no final de julho, porque o judiciário entra em recesso agora, daqui a algumas semanas. Porém, Alexandre de Moraes adiantou tudo, está tudo adiantado em semanas. Ele decretou aí em pleno final de semana que acabou a fase de diligências. Então, todas as diligências que deveriam ser tomadas já foram. Se alguma quebra de sigilo deveria ser feita, já foi. Se alguma informação, pedido de informação foi pedido, já foi. E a resposta já chegou. Então, os advogados têm 15 dias corridos. Não são 15 dias úteis, não. Então, não são 3 semanas. São 2 semanas e um dia a mais. Então, tem 15 dias, ou seja, até domingo de daqui 2 semanas, para que, ou segunda-feira, dependendo aí da contagem dele, para suas alegações finais. Antes disso, o que vai acontecer é o seguinte, os advogados já têm acesso a informações que foram pedidas. Eu vou te dar um exemplo. A defesa aí do Tenente Coronel Cid pediu para que a Meta, e isso foi pedido também pela Procuradoria-Geral da República, pela defesa do Marcelo Câmara, que está preso, que desse informações de um perfil do Tenente Coronel Cid que foi criado ali, chamado Gabriela R07, e que esse perfil teria sido usado para falar com, aliás, teria não, foi usado para falar com o advogado do Marcelo Câmara, que foi preso por conta disso, e com advogados do Bolsonaro. O Cid diz que esse perfil não é dele. O fato do próprio Cid ter pedido aí as informações para a Meta, que é a dona do Instagram, dá para ele um pouquinho de credibilidade nisso aí. Só que tem uma coisa. Sendo o perfil do Cid ou não, o que acontece é que tanto o advogado do Bolsonaro como do Marcelo Câmara acreditavam que era ele. Tanto é que o Marcelo Câmara foi preso. O Bolsonaro ainda não foi preso, mas o STF já começou a discutir no final de semana, quando o Bolsonaro for preso, onde ele vai ficar? E aí começou uma apreensão em Brasília, porque, olha, o Marcelo Câmara, guarda-costas do Bolsonaro, foi preso porque o seu advogado entrou em contato com essa conta do Tenente Coronel Cid e estava tentando convencê-lo a mudar de advogado. O Cid disse que não é ele, mas está muito estranha a história do Cid. Muito, muito estranha. Por que o Cid só revelou isso agora? Pior, o Cid prestou um depoimento na Polícia Federal em que ele soltou uma bomba atômica, que tem toda a cara de ser aquele cara que tá com o rabo bem preso, que tá bem sujo na história, mas ele fala, então já que eu tô bem sujo, eu vou jogar aí o cocô no ventilador para sujar todo mundo. E mais que eu, que é o que fez o Cid. Por quê? Porque parecendo aí, opinião aqui do Thiago, tudo que eu vi aí das matérias que saíram na imprensa, dos prints, tudo mais, parece muito que é o Cid. Se não for ele, eu vou falar, foi muito, mas muito bem feito. Pois bem, só que o Cid faz o quê? Vai na Polícia Federal, diz que não é ele, pede essas informações aí da Meta e diz, olha, os dois advogados de Jair Messias Bolsonaro, que tinham, vamos lembrar, uma procuração otorgada pelo Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro assinou em cartório que eles o representam nesse processo. Então tá lá, processo, número tal, vocês representam o Bolsonaro, por isso são advogados dele.
Por isso que eu posso falar, ó, ele é advogado do Bolsonaro. Tem procuração para isso, dá entrevistas em nome dele e todas as ações que esse advogado tomar no âmbito desse processo são em nome de Jair Messias Bolsonaro. Aí esse advogado contacta o delator e faz o quê? Segundo o delator, ele levou um termo assinado pela esposa dele. Contactou a filha de 14 anos e a sogra do delator, tentando convencê-la a mudar de advogado e, obviamente, a desfazer a sua delação. Quer dizer, o delator voltar para a cadeia e a esposa dele também ir presa, porque a esposa dele também está bem suja em alguns crimes, e o pai dele também. Vamos lembrar que a esposa do Tenente Coronel Cid ajudou no crime das joias e no crime do cartão de vacinação. O Procurador-Geral da República, fez um péssimo trabalho, daqueles que são dos piores que eu já vi aí no Poder Judiciário, e arquivou. 1 ano de investigação da Polícia Federal, que poderia, por exemplo, estar investigando os cartões corporativos e os crimes que o Bolsonaro e a Michelle cometeram, mas estava investigando o cartão de vacinação. 1 ano de investigação que o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, jogou fora. Vamos lembrar disso. E aí, o que acontece é que, agora, diante de tudo isso, se faz aí necessária a prisão do Bolsonaro. Porém, o Alexandre ainda não fez. O que ele fez? Adiantou o processo do golpe. Ele adiantou aí o processo do golpe em muito tempo. Então, aqueles que diziam, olha, a condenação sai em setembro, capaz de sair aí no meio de agosto, hein? Talvez até começo de agosto. Não duvido que os ministros aí da primeira turma digam, ó, a gente vai trabalhar no recesso. Isso acontece muitas vezes. Vamos lembrar, já teve recesso do STF aí, principalmente no governo Bolsonaro, em que ele atacava as instituições. Teve recesso em que 7 ministros decidiram que iam trabalhar. Aí você vê, peraí, 7 de 11 podiam estar em férias, decidem trabalhar no Poder Judiciário do Brasil, é que a coisa estava feia. Então agora pode ser que trabalhem no recesso. Então pode tudo se adiantar. Porém, não foi a única coisa que o Alexandre fez adiantar o processo do golpe. Não. Alexandre de Moraes também convocou aí Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, a depor no processo do golpe. Aí você vai falar, mas Thiago, já não acabaram os depoimentos? E não acabou aí a fase de diligências, onde tiveram acariações? Então como é que os filhos do Bolsonaro vão depor? Calma. Acontece que eles foram convocados a depor no âmbito do processo dos outros, da segunda leva de réus. Então, além do Bolsonaro e outros 7 foram tornados réus aí, porque são os chefões. Abaixo deles, tem outros que foram tornados réus. E esses aí, alguns pediram, a Procuradoria-Geral da República também pediu aí muitas testemunhas, e entre essas testemunhas estão Carlos e Eduardo Bolsonaro, e eles vão ter que depor. O Eduardo está nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte, olha, não tem como me intimar, porque a carta, para me intimar, tem que ser por carta rogatória, e essa carta rogatória não chega aqui. Então, eu não cumpro ordens do Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro é investigado por coação no curso do processo, obstrução de justiça, e pode ser preso. E também está aí investigado por golpe de Estado. Por quê? Porque ele lá dos Estados Unidos passou a ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando o pai dele, Jair Messias Bolsonaro. Então ele passou a ser investigado, e o Bolsonaro também. Bolsonaro é investigado por financiar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então o Jair Messias Bolsonaro está financiando alguém, no caso seu filho, mas não importa se é filho ou não, tem financiando outra pessoa que está em território estrangeiro, tentando convencer autoridades estrangeiras de um país que é aí mais poderoso que o Brasil belicamente, a interferir no Brasil. Aí você vê, pô, tá feia a coisa, bem feia. Só que dá para piorar, Thiago? Dá para piorar. O Eduardo Bolsonaro não quis aí depor nesse inquérito, falou que não dá para chegar a ele a intimação, então não vai depor. Só piora sua situação. Até porque quando ele tiver que se defender lá no exterior e falar, ó, tô sendo perseguido, vão falar, pô, mas você nem foi depor no inquérito. Ah, não, é porque eu tô sendo perseguido, não adianta nada. Pô, mas você nem foi depor, cara. Você nem soltou a sua versão dos fatos, como é que você pode falar que estão te perseguindo? É óbvio que se uma investigação e o principal investigado não vai depor, é óbvio que a coisa vai ficar feia para ele, hein? Feia. Então, pô,
Difícil, hein, Eduardo? Difícil se defender. Então ele está perdendo até argumentos aí para usar no exterior. Obviamente que a extrema-direita não precisa da verdade, só de narrativa. Mas está perdendo, né? Porque chega na hora de convencer as pessoas, o grande público, fica difícil. Pois bem, a coisa está ficando mais feia porque o Alexandre de Moraes criou outro inquérito. Esse outro inquérito é para investigar os advogados do Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro. Então tem três investigados. O primeiro é Fábio Weingarten, o segundo é Paulo Cunha Bueno, advogado do Bolsonaro, ou seja, Fábio Weingarten já não é mais advogado do Bolsonaro. Vamos lembrar, ele foi demitido da comunicação do Bolsonaro, onde ganhava R$135 mil por mês. Você fala, caraca, que grana. O Bolsonaro ganha 50. A Michele Bolsonaro ganha 40. O Weingarten ganhava 135 mil. Foi demitido porque vazaram mensagens em que ele dizia ao Tenente Coronel Cid, os dois falando ali, falavam sobre a possível candidatura da Michele à presidência, e os dois falaram, eu prefiro o Lula. Aí é fogo. Michele cobrou ali, pediu a cabeça dele e foi demitido. Então, esse é o caso aí do Weingarten, mas estava na comunicação do Bolsonaro e tinha sido demitido uns meses antes, também ali, tudo indica, a pedido da Michele, depois que vazaram aí algumas mensagens que mostram que ele realmente não gosta dela. Weingarten que brigava aí muito com a Michele. Também na época vazaram mensagens ali e muita coisa do Weingarten, e o Frederick Wassef sempre pedia ali para o Bolsonaro demitir o Weingarten e sempre queria a cabeça do Weingarten. Ele foi acusado de alguns vazamentos. Tem um repórter do UOL que alguns inquéritos vazam no UOL e vaza informação assim bem sigilosa. E segundo o Wassef e alguns influenciadores bolsominions falaram na época, essas informações vazavam sempre que o Weingarten tinha acesso a elas. Então ele tinha acesso a uma informação, depois de uma semana, 10 dias no máximo, estava ali na página do UOL. Aí falavam, pô, é o Weingarten. Porém, obviamente, que pode ser o Wassef, que também tinha acesso à informação, ele esperava o Weingarten ter acesso e vazava para a imprensa. Pode ser. E depois falava, foi o Weingarten, hein? Na verdade foi ele. Alguém duvida? Eu não duvido. Mas começou uma treta enorme e o Bolsonaro demitiu o Weingarten. Agora vem cá para um spoiler. Não parou de ter vazamento, tá? Pode ser, hipótese enorme, que é alguém da Polícia Federal que tem acesso e vaza para o repórter do UOL. Pode ser, mas tá, tudo indica que não era o Weingarten, que não parou de ter vazamento. Tem vazamento aí, sempre. Na coluna do Aguirre Talento, por exemplo, tem muito vazamento. Todo mês tem uns 2 ou 3. E é vazamento mesmo, de coisa que é sigilosa. Aí você vê, pô, peraí, Weingarten não tem mais acesso, ele não é mais advogado. Pois bem, o Weingarten, ele contactou aí a esposa do Tenente Coronel Cid e está sendo investigado por isso. E terça-feira vai ter um depoimento aí do Weingarten em simultâneo com o outro advogado do Bolsonaro, que é o Paulo Cunha Bueno, que além de manter conversas, tem até um grupo em que estava ele, o advogado do Marcelo Câmara, que está preso por isso. O Marcelo Câmara está preso por isso. Por isso aí. E o Tenente Coronel Cid. Então tinha os três ali, um grupo. Se o Tenente Coronel Cid tinha um grupo com 2 advogados, de 2 réus, um foi preso exatamente por essas mensagens. Por que o outro ainda não está? O outro réu é Jair Messias Bolsonaro. Então os dois vão depor terça-feira, simultaneamente, e a Polícia Federal vai apresentar provas a eles, provas contundentes e mensagens que foram trocadas entre aí, essa conta e o advogado do Bolsonaro, e entre essa conta e outras aí contas do Tenente Coronel Cid e da esposa e familiares dele com o Weingarten. E aí vai confrontar os dois. E aí vai ver a resposta que um dá, resposta que o outro dá. Dependendo do que diga aí um advogado ou outro, os dois podem sair presos. Ou dependendo, um dos dois sai preso. Ou dependendo, os dois não saem presos, mas depois é decretada a prisão do cliente deles. Por quê? Porque nesse caso, juristas dizem aí, teve uma entrevista no UOL com um jurista que é criador da lei da ficha limpa. E ele disse o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele deu uma procuração para os advogados.
Então, em tudo que envolve esse processo, inclusive toda e qualquer conversa com alguém que também faz parte do processo, seja aí um investigado, seu familiar, direto ou indiretamente, tudo que os advogados fazem, eles fazem representando Jair Messias Bolsonaro, porque ele dá uma procuração para eles para isso. Então, nesse caso, é o Bolsonaro quem teria que provar que os advogados fizeram sem consultá-lo. E não o contrário. Não é a justiça tem que provar, o Bolsonaro sabia que o advogado dele falou com ela. Não, você tem procuração. O que ele faz, ele te representa. O advogado é você. Ah, mas o que tá fazendo é crime, então quem vai preso é o advogado. Mas você vai junto. Que você mandou o advogado fazer, porque tem literalmente, mais do que qualquer documento, uma procuração assinada em cartório. Você me representa. Você não dá uma procuração para qualquer pessoa. Você não vai lá, nossa, ó, conheci alguém na rua, ó, tá aqui, ó, você me representa aí em tudo, hein? O que você fizer, na verdade, vale por mim. Não. No caso, ainda mais o Bolsonaro, você dá para o seu advogado. E na procuração, não tá, se você nunca fez uma procuração, não tá escrito, nossa, você me representa absolutamente tudo. Não, tá escrito, você me representa no processo tal, tal, tal e tal. Ou seja, tudo que envolve aquilo, você só fala em nome dele. O advogado praticamente ele não é uma pessoa ali, não é o Paulo Cunha Bueno, CPF tal. Não, tudo que ele faz é Bolsonaro fazendo. Veremos aí o que vai acontecer nas próximas horas, mas a giripoca vai piar. E fim de semana aí, nesse final de semana, a giripoca já começou a piar. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!